Nós estamos fazendo mais um vídeo. Esse vídeo é de suma importância para a sua vida, tá? É ensinando a orar. Nós disse no vídeo passado que ia falar sobre a exaltação, mas nós ainda resolvemos dar mais um ensino para depois falar sobre a exaltação, tá? Ele é de suma importância, quero que você preste bem atenção, porque é ensinando a orar, né? Porque tem muita gente que sabe orar, mas há uma grande parte ainda não sabe de muitas coisas que acontecem. E nós já pedimos ao Espírito Santo que possa abrir a sua mente aí, tá? Para você entender, tá bom? Nós vamos falar sobre oração. O versículo básico está aqui em Efésios capítulo 6 e o verso 18, onde ele disse: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, por todos os santos. Amém? Esse é o versículo bíblico da mensagem, né? Mas eu quero dizer para você que quando a gente dirige igreja, eu já dirigi algumas igrejas, já abri vários trabalhos, a gente ensina a orar, né? É uma preocupação que eu tenho de ensinar as pessoas a orar. Porque na oração se resolve tudo, tá entendendo? Se resolve tudo. E sempre a gente se preocupa, quando vai dar um ensino sobre oração, sempre a gente se preocupa de falar primeiramente 3 ensinos antes de ensinar para orar, para a igreja, tá entendendo? Que é falar sobre a obediência, sobre a fé e sobre o amor. Tá entendendo? É sobre essas 3 coisas. Porque não adianta você orar se você não respeita a palavra de Deus. Não adianta. Você vai perder seu tempo. Não é dizer que você é pecador, eu também sou pecador. Nós somos pecador, né? Foi por isso que Jesus deu o seu filho. Foi para perdoar os nossos pecados. Então, o que eu quero te dizer... Se nós não respeitamos a palavra de Deus, dificilmente, né, as nossas orações vão ser ouvidas. Porque eu quero iniciar falando primeiramente sobre os impedimentos. E esse é um dos impedimentos. O segundo é sobre a fé. Se não tiver fé, não adianta orar também. Porque a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, o verso 6... que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, temos que ter fé. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre a fé também, tá? E a outra coisa é o amor. Se não amar o próximo, também não adianta orar. As nossas orações pode ser impedida, tá entendendo? Se nós não amar o próximo. 1 Coríntios capítulo 13... A palavra de Deus diz que você pode dar o seu corpo para ser queimado. Você pode repartir a sua fortuna com os pobres. Mas se não tiver o amor, não resolveu nada. Está entendendo? O amor é em primeiro lugar, amor ao próximo, o qual você está vendo, né? Então é isso que a Bíblia nos mostra. Se você, como a gente já aconteceu de ver, pessoas sair da oração e já sair falando de alguém, aí se complica toda, aquela oração ficou nula. E se vai orar para frente, também não vai prosseguir, tá entendendo? Esse nós estamos falando sobre o início da oração, os impedimentos que impede. Também a palavra disse, em 1 Pedro capítulo 3, o verso 7, né? Pedro estava ensinando ali sobre os casais. E ali ele começou a falar, respeitar a sua mulher como vaso mais fraco, considerar ela como vaso mais fraco, para que as vossas orações não sejam impedidas. A contenda, irmãos, a contenda impede, né? Muitas vezes as pessoas se contendem ali e saem e vai para a igreja orar. Vai perder seu tempo. Porque tudo que o inimigo quer é uma contendazinha para ele impedir a coisa. Tá entendendo? Então, isso aí nós estamos falando sobre os impedimentos, está entendendo? Nós estamos falando sobre os impedimentos que impedem as orações, um pouquinho, né? Porque são muitos. Mas eu estou só dando uma dica para que você possa prestar atenção.
Agora vamos falar sobre como se aproximar de Deus. Como se aproximar de Deus? Qual é a maneira mais fácil? Amados, a primeira coisa é você pedir perdão, porque nós somos pecadores, mas Jesus Cristo veio para perdoar o pecado. É o primeiro passo da oração, é pedir perdão a Deus, ao Senhor. Está entendendo? E a segunda coisa é humilhar diante dele, porque a palavra diz que aquele que humilha será exaltado. Foi o próprio Jesus, a própria palavra que diz, né? O que humilha será exaltado, o que se exaltar será humilhado. Então humilha diante do Senhor. Disse para ele: Senhor, eu sou um pobre homem ou uma pobre mulher, lá quem for que estiver orando, disse: eu sou uma pecadora e eu sou um pecador, né? Humilha diante do Senhor. Mas eu estou aqui, Senhor, porque eu sou pecador e eu preciso muito do Senhor, porque eu sou pecador. Eu te peço, tem misericórdia de mim, Senhor, né? Perdoa os meus pecados e aproxima de mim, vem resolver meus problemas. Aí você começa a falar com Deus, né? A segunda coisa é você humilhar diante de Deus. Esse aí nós já falamos, né? Agora eu te digo, exaltar o nome do Senhor, que Ele se agrada disso. Senhor, exaltado seja o teu nome, grande é o seu poder, a sua criatividade. Senhor, toda honra e toda glória merece o Senhor. É o Senhor que é digno de toda honra, de toda glória, porque grande é o Senhor. Meu irmão, você já pensou algum dia na sua vida sobre a criatividade de Deus? Você já imaginou sobre a criatividade de Deus? Eu vou dar uma pequena dica. Eu não vou falar sobre o céu, sobre as nuvens, as estrelas, não. Eu vou dizer uma pequena dica que me admira muito, né? Você olha um pé de flor, né? As folhas dele são verdes e ele dá uma flor vermelha, como a perpétua, por exemplo. Ele dá uma flor vermelha. Dentro da flor vermelha tem um amarelo. Dentro do amarelo tem um roxo. Tudo num pé só. Imagina a criatividade de Deus. Mas eu quero te mostrar a finalidade da maior coisa. Que todo que sobrevive debaixo do sol depende da água. Depende da água. Eu estou dizendo isso para que você comece a pensar na criatividade de Deus. Nos animais, nas aves, em tudo que Ele criou. E tudo que Ele criou para benefício deles também, alimento, tudo, né? Começa a pensar nisso aí. Você vai ver o quanto Ele é poderoso. Então exalte o nome do Senhor, porque Ele é digno. É a maneira de você se aproximar de Deus, que nós estamos falando, né? Nós falamos sobre os impedimentos no começo, agora está falando como você se aproximar de Deus. Humilhando a si próprio e se exaltando a Ele porque Ele é digno, tá certo? E também vamos falar agora sobre as petições. É essa que eu quero que você chegue aí, porque eu tenho visto muitas petições erradas, tá? E você preste bem atenção. Você vai pedir fé, muitas vezes você pede um sofrimento para você mesmo. Você pede fé, se você não sabe pedir, pode vir uma prova, igual veio para Abraão lá no Monte Moriá, sacrificar o filho dele. Quando Deus agiu, a fé de Abraão se multiplicou, né? Mas primeiro veio a prova. Então, quando você for pedir fé, você pede pelo amor de Deus. Senhor, pelo seu amor, pela sua misericórdia, acrescenta a minha fé. Fala com Deus sobre isso aí, tá? Nessa maneira, para que você não seja assim tão atribulado, né? Um certo tempo eu estava vendo uma irmã clamando e falando em oração. Senhor, me dá paciência, me dá paciência. Ora, primeiro falando sobre a fé, que a gente já disse, né? Que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas voltando lá, quando a irmã orava e pedia, Senhor, me dá paciência. Eu quero paciência para me cuidar dos meus filhos, da minha casa, para mim ir para a igreja. Eu quero paciência. Eu falei, irmã, você pediu
tribulação. Não, irmão, pedir foi paciência. Eu falei, sim, vem a tribulação para você. Porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 5, verso 3, que a tribulação produz a paciência. Você pode ler lá, né? A tribulação produz a paciência. Então você pede paciência, vem tribulação. É coisa que nem se deve pedir, né? Porque é desse jeito, né? Então, essa é a base de pedir. Qual é a primeira petição que você acha que você deve fazer? Qual? Né? É a sabedoria, irmão. Sabedoria. Porque o Senhor Jesus disse assim, buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas ser-lhe acrescentadas. Né? Então, quer dizer, você vai pedir sabedoria. Lá em Coríntios, capítulo... Em 1 Coríntios, quando você vai falar sobre a sabedoria, você vai buscar a sabedoria, você vai falar primeiramente de Deus, né? Você vai buscar a Deus, sabedoria. Porque lá em 1 Coríntios, capítulo 12, fala sobre todos os dons espirituais, né? Mas você vai ver, Paulo citou lá o dom de profecia em primeiro lugar, né? Mas quando você vai ver, todos os dons dependem da sabedoria. Todos os dons dependem da sabedoria. Preste atenção. Porque todos eles, se Deus for te usar, depende da sabedoria. Você precisa de sabedoria para orar, né? A Bíblia diz lá em Tiago, capítulo 1, né? Parece que o verso 5. Se você tem falta de sabedoria, peça para Deus. Peça para Deus que Ele é todo poderoso para te dar. Tiago, capítulo 1 e o verso 5. Né? Você vai ver ele falando lá sobre a busca da sabedoria, porque Ele tem sabedoria para dar. É a maior sabedoria que existe, é a de Deus, não tem outra. Né? Agora você pensa aí, você pede para Deus a sabedoria, né? E peça, tem que termos cuidado, pede a sabedoria, aí você pede as demais coisas que você precisa. Aí você vai falar com Deus sobre as demais coisas que você precisa. Tem que ter muito cuidado na petição, né? Eu quero mostrar para você um versículo que você vai ler ele aí na sua casa. É Mateus capítulo 27. No verso 24, você vai ver Pilatos tomando água numa bacia e lavou as mãos e disse, estou inocente, eu não tenho nada contra o sangue desse justo. Eu estou inocente do sangue desse justo. Olha, chamou o homem de justo e entregou para crucificar. Imagina aí, chamou o homem de justo, chamou Jesus de justo, eu não tenho nada com o sangue desse justo. Eu não tenho nada a ver com isso. E lavou as mãos e entregou ele para crucificar. Veja que maldade, né? Mas Flávio Josefo disse que ele estava numa situação política muito ruim diante do povo, porque ele era o governador da época, né? E assim, fazendo aquilo ali, poderia melhorar para ele, né? Na política, né? Mas o que eu quero citar isso eu estou citando no verso 24. No verso 25 do capítulo 27 de Mateus. Você vai lá, você vai ver os israelitas pedindo sofrimento para eles. Ele disse, olha, se nós fomos culpados, que o sangue desse homem cai sobre a nossa cabeça e a cabeça dos nossos filhos. Ah, pediu para sofrer, irmão. Pediu para sofrer. Sofre até hoje. E além de pedir para eles, ainda pediu para os filhos deles ainda. Como era mal, né? Sabe de pedir só para eles? Não, pediu para até geração direta, né? Então veja bem o que é que acontece, né? Eles pediram a maldição para eles próprios e nunca parou de sofrer. Quando não está guerreando, está preparando para a guerra. Essa é a vida deles, não tem sossego, né? Porque eles mesmos pediram. E nós temos que ter cuidado na nossa petição, porque senão nós pedimos errado, né? E aí iremos sofrer sem saber o que está acontecendo. A gente vê muitas e muitas orações erradas, irmãos, né? E a gente nem se corrige, porque não está na nossa altura, né? Às vezes você está orando numa igreja, você vê muitas orações erradas, né?
Tem igreja que você vê, a pessoa vai orar e fica só glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia. Isso não é oração, isso é glorificação, né? Esse ensino de oração, não, ele é muito grande, muito extenso, a gente pega assim um pouco por cima. Então veja, falei primeiro sobre o impedimento, falei depois como se aproximar de Deus, e falei também, cada um pouquinho, falei também como buscar de Deus, tá entendendo? Para que você possa meditar nesse vídeo e aprender com isso aí, né? Então, e que você possa aprender, que você possa ir por aí, né? Seja você crente, seja você descrente, ore, fale com Deus, fala em nome de Jesus, que é o que a palavra manda, tudo que pediu o Pai, peça no nome de Jesus Cristo, porque Ele é o único mediador, não tem outro. Ele é o único que morreu e ressuscitou. Ele está vivo à destra de Deus, para nos responder, para intervir por nós a Deus, está entendendo? Por isso que a palavra disse, tá bom? Eu quero dizer para você que está ofertando, tem uns pouquinhos de gente ofertando, graças a Deus por isso, é pouco, mas vai aumentar, se Deus quiser, com fé em Deus, porque a gente está orando para que essas pessoas sejam abençoadas, está entendendo? No seu trabalho, na sua casa, que tenha prosperidade, tá entendendo? Nós estamos orando pelas madrugadas para essas pessoas. Foi quarta-feira e eu fui ali, eu tinha deixado o dinheiro no banco para pagar energia e água, né? Aquela quantidade mais ou menos certa, né? E eu cheguei lá no banco, tinha R$100 a mais, que alguém depositou, que eu nem sei quem. Ah, mas eu fiquei alegre, né? Eu vim embora alegre com aquilo ali, agradeci a Deus no caminho, cheguei aqui, dobrei os joelhos e pedi por essa pessoa, para que Deus abra as portas para ele, tire os embaraços da vida dele. Eu orei e estou orando até hoje para essa pessoa. E estou orando para todos aqueles que estão contribuindo, que estão compartilhando esse vídeo, que estão escrevendo no nosso canal, e que estão ofertando, como eu disse, umas pouquinhas pessoas que estão ofertando, né? Mas eu quero dizer para vocês, o pouco com Deus é muito, né? O pouquinho que está vindo está me ajudando muito, irmãos, está ajudando muito. Então, eu oro todas as madrugadas para essas pessoas, pedindo a prosperidade para eles, a vida, a saúde, a paz, a prosperidade, pedindo a Deus que multiplique para eles, tá certo? A gente está orando, e essa oração é o ano todo, irmãos, é até dezembro, é até dezembro que nós vamos orar para essas pessoas que estão nos ajudando. E vejo que já tem alguém que está prosperando também, tá? Que Deus possa abençoar cada um, e fique com Deus, que Deus possa, que essa mensagem possa falar na sua mente, no seu coração, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.